Amém. Glória ao nome de Jesus. Ore comigo nessa hora. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha sobre essa casa. Essa não é uma canção apenas, não são frases ao vento, mas é o anseio do nosso coração. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tua igreja te espera, tua igreja te deseja, tua igreja almeja o grande encontro contigo, Jesus. O glorioso dia em que nos encontraremos com o noivo. Enquanto aguardamos esse dia, nós invocamos a tua presença sobre nós. Mais e mais e mais e mais sobre nós. Invada os nossos corações, invada a nossa alma, invada as nossas famílias, relacionamentos, invada as nossas vidas por completo. Que a tua presença, Senhor, seja uma realidade no nosso meio. Não hoje, não agora, mas todos os dias, ó Deus. Enquanto aguardamos o grandioso encontro contigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a oração da tua igreja, a oração do povo que te ama e que te espera ansiosamente. Louvado e bendito é o teu nome sublime. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz a todos, os amados irmãos e irmãs. Glória a Deus. Jesus é bom. Me lavei todo aqui. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero pedir para o pessoal colocar. Muito obrigado. Nós vamos falar sobre este tema que está posto na tela. Creio que está posto também para você que acompanha este culto da sua casa, hoje ou qualquer outro dia. Nós vamos falar sobre força da fraqueza. E este tema, ele é um tanto quanto ambíguo. Talvez você, ao lê-lo, você fez uma leitura de acordo com a inclinação do que você está vivendo. Talvez você, ao ler força da fraqueza, você dá ênfase para a fraqueza e você diz, de fato, há uma força na minha fraqueza. Há uma força operando na fraqueza. Mas talvez, e eu gostaria que fosse assim, que nós fizéssemos a leitura contrária. Quando eu digo força da fraqueza, a ênfase precisa estar na força. Força que se manifesta na nossa fraqueza. E é sobre isso que eu quero falar com você. Tirarmos força da nossa fraqueza. Eu quero pedir para que você leia comigo Provérbios 24, verso 10. Um provérbio muito conhecido. Provérbios 24, 10. A palavra de Deus diz para nós assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, da adversidade, a tua força é pequena. A revista corrigida, mais antiga, ela diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Se no dia da angústia você se mostra frouxo, fraco, de fato a tua força é pequena. A NTLH, que é a versão da Bíblia na linguagem de hoje, e aí não tem como a gente não entender, ela diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Isso nos faz pensar sobre essa questão de sermos fortes. Quando lemos um texto, quem é fraco numa crise é realmente fraco. A vida não é para qualquer um.
Os desafios da vida não estão postos aí para qualquer um encarar. Para que a gente viva, avance e vença, nós não podemos ser frouxo. Isso é uma verdade. Nós precisamos ter força, persistência, resiliência. Isso é uma grande, grande verdade. Mas eu não quero me deter quando tenho como tema força da fraqueza, na nossa força. Não quero que você se detenha naquilo que o mundo tem nos ensinado em nossos dias, mas de onde nós arrumamos a força necessária em nossas fraquezas. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da galeria dos heróis da fé, ele diz que aqueles heróis da fé e heroínas, porque tinham mulheres ali, da fraqueza, eles tiraram força. Como tirar força da fraqueza? É sobre isso que eu quero falar com você. Mas antes que você pense que essa é uma mensagem que exalta a força humana, a bravura, a persistência, a resiliência, eu já quero alertar para você que não é. Nenhuma geração foi tão impactada e tão envolta nessa ideia de uma força humana como a nossa geração. Isso por conta do advento da internet que nós temos. Todas as gerações sempre, de alguma maneira, exaltaram a força humana. Os impérios eram reis, eram homens, querendo justamente marcar a história com os seus feitos. Isso sempre foi assim. Mas a nossa geração, ela tem uma particularidade, que é esse advento em que nós vivemos num mundo globalizado. O que eu quero dizer com isso? O que acontece lá onde está a nossa missionária Thaís Cristina, lá do outro lado do mundo, a gente tem como ficar sabendo aqui imediatamente. Aconteceu lá, você já tem informação aqui. As informações são muito rápidas. E com isso há uma enxurrada de materiais, de livros de autoajuda, de discursos motivacionais, de coaches, de influenciadores, dizendo que tudo depende da sua capacidade, da força do seu pensamento positivo, de você ser resiliente, você ter autoconfiança. E a gente vive este cenário em que as pessoas elas estão o tempo todo prometendo que se você tiver uma chave, se você acessar, se você tiver confiança, você vai destravar qualquer coisa, colocando de alguma maneira essa responsabilidade de sermos fortes em nós. E eu pergunto, será que a Bíblia está falando desse tipo de força? Quando nós lemos esses textos e quando nós lemos toda a Bíblia, será que a Bíblia está propondo para nós essa resiliência emocional, essa autoconfiança, esse pensamento positivo de que vai dar certo, eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou conquistar, eu vou ser dono das empresas, eu vou comprar a Coca-Cola? Não, será que é sobre isso que a Bíblia está falando quando fala de força? Será que o autor aos Hebreus, quando disse que aqueles heróis da fé tiraram força da fraqueza, será que passa por essa ideia? E aqui há um categórico e contundente não. Definitivamente, a Bíblia não está falando sobre isso. Então, essa mensagem não é uma mensagem motivacional, eu não sou coach, sou péssimo para isso, não tenho nenhuma inclinação para isso. E você não vai ouvir uma mensagem motivacional, você não vai ouvir nada mais ou menos acorde o gigante que está dentro de você, adormecido, desperte o leão dormente, que está aí, liberte o seu potencial, o mundo precisa ver o melhor de você, você não vai ouvir essas coisas. Embora, muitas vezes, em tudo, existem meias verdades. É claro que nessas frases motivacionais, em tudo isso, não é que tudo é uma mentira. A gente não pode viver, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, não tem jeito, não dá. As nossas palavras têm poder e isso provoca em nós muitas coisas. Mas a nossa intenção, de fato, não é ter uma mensagem motivacional. Queridos,
Quando nós olhamos para o texto bíblico, especialmente o texto que nós comentamos de Hebreus capítulo 11, os únicos heróis que a Bíblia nos apresenta são chamados de heróis da fé. São os únicos heróis. São heróis da fé. E eles são chamados de heróis não por sua bravura, nem por terem uma força mental ou emocional que destoa dos demais réis mortais. Eles não são chamados de heróis por, de alguma maneira, sobrepujar a todos os outros na sua valentia, na sua bravura, na sua capacidade emocional ou qualquer outra. Pelo contrário, eles são chamados e considerados heróis porque circunstância alguma foi capaz de fazê-los desistir de seus propósitos. Nenhuma circunstância que eles viveram fez com que eles tirassem os olhos e a confiança no Deus das promessas e nas promessas de Deus. Isso fez estes homens e mulheres serem chamados de heróis da fé. Não se trata de uma capacidade que um tem e o outro não tem. A Bíblia diz que eles eram homens como nós, com as mesmas inclinações, com as mesmas paixões, com os mesmos medos. Um Elias que, de alguma maneira, Deus usa e fogo desce do céu, ele enfrenta 450 profetas de Baal, mais os de Azera, ele faz tudo aquilo e, na sequência, como nós vimos recentemente, ele está com medo de uma ameaça, medo de uma mulher, né? Muito parecido com a gente. Que no momento estamos confiantes, tudo vai dar certo, vai acontecer, e Deus está à frente, e algo acontece, às vezes é algo pequeno, e aquilo nos abate, nos desanima, e a gente começa a entregar os pontos. Esses heróis da fé, porque nós não podemos desassociá-los, né, do termo que é posto, eles são chamados assim, porque eles sempre, nada, absolutamente nada, fez com que eles tirassem os olhos do Deus das promessas e das promessas de Deus. Isso fez eles serem chamados de heróis. O autor aos Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, ele vai listar vários nomes ali. E se você puder ler em casa esse capítulo, é o capítulo inteiro falando sobre a galeria dos heróis e das heroínas da fé. E ele lista 16 nomes diferentes ali. E ele vai começar com Abel, falando de Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés. Ele fala sobre Raabe. Olha, Raabe, uma prostituta, ex-prostituta, entrou na galeria dos heróis e das heroínas da fé. Né? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. São os 16 nomes que estão relacionados na galeria dos heróis da fé. Mas a galeria é muito maior do que os 16 personagens, embora só os 16 já daria boa parte das Escrituras. Né? Se você pegar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, enfim, né? José, você já pegaria muito das Escrituras. Mas ela vai além disso. Há centenas de outros personagens bíblicos que são citados indiretamente nessa galeria. Por exemplo, ele faz menção e lembra os heróis da fé que atravessaram pés enxuto o Mar Vermelho. Quantos milhares estavam atravessando o Mar Vermelho, pés enxutos? E são chamados de heróis da fé, porque não deixaram de crer no Deus que prometeu livrá-los e nas promessas de Deus que cumpre com a sua palavra, e viveram o milagre. Ele faz menção também sobre aqueles que viram com seus olhos as muralhas de Jericó caírem ao chão, e ele faz menção sobre homens e mulheres que viram este feito miraculoso acontecendo. Ele vai citar profetas, que nós não temos como saber quais está na mente do autor quando ele cita os profetas. Ou seja, nós vemos, de alguma maneira, o autor aos Hebreus relacionando vários homens e mulheres, que ele intitula como heróis da fé. Mas eu quero me deter com você
do verso 32 desse capítulo 11 de Hebreus em diante, para nós vermos como ele fechou, o desfecho que ele faz sobre esses heróis da fé. Diz assim no verso 32, que mais direi? Ele está falando sobre Abraão, ele está falando sobre Jacó, José, Moisés, ele falou sobre todos esses, e ele diz, que mais eu direi? Eu não tenho tempo, eu passaria dias aqui escrevendo, eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Eu não tenho tempo para falar e dar detalhes do que cada um deles viveu e, de alguma maneira, mostrando quanto eles confiaram no Senhor. E ele diz no verso 33, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Oh, glória! É bênção sem medida aqui, cara. Você fala, mas realmente são heróis. Conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Você já vai ligando em quem ele está lembrando aqui. Nomes que ele não citou, mas ele está falando de Daniel, ele está falando de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Tornaram-se poderosos em batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, ou seja, glória, são realmente heróis da fé. Coisas maravilhosas esses homens e mulheres viveram. E ele continua dizendo, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Vai lembrando de uma que viveu esse milagre, Veja, ele vai lembrando, e ele chama esses homens e mulheres de heróis da fé. Onde está a ênfase? Na força deles, na capacidade deles, no poder deles, na resiliência deles, na determinação deles. Onde está? Se eles fossem heróis, como nós às vezes costumamos ver alguns heróis por aí afora, e no mundo infantil ainda a gente tem a tendência de ter os nossos super-heróis, eles não existem. Não existe um He-Man e uma She-Ra, para quem é mais velho aqui. Não existe. Não existe a espada que tem os poderes de Grayskull. Não existe. No mundo infantil, a gente realmente olha, mas hoje tem talvez outros tipos de heróis que a gente acaba se inspirando. E o autor aos Hebreus relaciona tantos nomes, diz, olha, eu não posso me deter falando sobre todos esses, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, mas ele começa a dizer alguns feitos que esses homens e mulheres viveram. Até aqui nós falamos de coisas lindas, extraordinárias. Quem não gostaria de conquistar reinos, levanta a mão em nome de Jesus. Quem não gostaria de ser instrumento de Deus para praticar a justiça, e ser reconhecido como alguém que praticou a justiça, alcançar o cumprimento das promessas, viver as promessas de Deus se cumprindo, oh glória, fechar a boca dos leões, aleluia. Imagina que experiência, cara, você vê aqueles animais famintos e a boca ficou fechadinha ali. Foi Daniel que fechou a boca dos leões? Só para você lembrar. Apagaram o poder do fogo. Foi os 3 amigos ali que apagaram o poder do fogo. Eles têm poder para apagar o poder do fogo? Não. Tornaram-se poderosos em batalha. Davi venceu tantas batalhas, mas lembra que ele dizia? Você vem contra mim com paus e pedras, eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Então, foram eles que foram poderosos em batalhas, puseram em fuga exércitos estrangeiros, foi ele... Não, a palavra diz que a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor.
O Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus que peleja as nossas batalhas e que nos dá a vitória. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, mas o que ela fez para ter de volta os seus mortos, se não crer em alguém que pode trazer a vida de volta? E aí ele continua: alguns foram torturados e se recusaram a ser libertados. Opa, aí eu já não quero mais ser herói da fé. Eu quero a parte de cima. Escaparam do fio da espada, tiraram a força do fogo, tornaram-se poderosos em batalhas, mas alguns foram torturados e recusaram-se a ser libertados. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Mas como assim? Não acabamos de ler que alguns escaparam do fio da espada e são heróis da fé? E o autor aos Hebreus está dizendo que houveram alguns que foram mortos ao fio da espada e são heróis da fé? Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E o verso 38 me emociona muito, quando ele diz: o mundo não era digno deles. O mundo não era digno de pessoas assim. E eu pergunto: que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa que o mundo não é digno? O mundo não é digno de pessoas assim. Que força é essa que sustenta alguém no meio destas circunstâncias? Porque é muito bonito nós lermos o texto e afirmarmos que fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, porque a gente sabe o fim da história. A gente sabe o que aconteceu com aqueles leões. A gente sabe a história da fornalha ardente. Mas você imagina quão desafiador foi descer a cova dos leões. Você imagina quão difícil foi não ceder ao decreto estabelecido para não adorar a qualquer outro Deus, não orar a qualquer outro Deus. Você imagina como foi difícil não se curvar diante daquela estátua de 30 metros de altura, sabendo o que iria acontecer quando você não fizesse isso. Portanto, esses heróis da fé, tanto aqueles que apagaram o poder do fogo, fecharam a boca dos leões, escaparam ao fio da espada, quanto aqueles que nós acabamos de ler, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, todos esses fizeram uma coisa: eles viveram não da perspectiva do que acontecia ao seu entorno, os seus olhos e a sua vida estavam olhando para o autor e para o consumador da sua fé. Eles viviam e caminhavam olhando para aquele que é a esperança da vida deles em todo o tempo. Nada pode tirar o olhar deles do Deus das promessas e das promessas de Deus. Nada. Isso torna um herói da fé. Alguém que sabe em quem tem crido e está certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é um herói da fé. Não quem venceu, não quem morreu, não quem escapou ao fio da espada, ou quem morreu ao fio da espada, mas quem viveu o que viveu, sabendo e entregando todos os seus dias na mão daquele que tem todo o poder, Jesus Cristo nosso Senhor. É isso que nós aprendemos aqui. A força que sustenta alguém no meio da adversidade, querido, não é a força do braço, da mente, da motivação humana, da capacidade humana, do intelecto humano, do raciocínio humano. Não adianta você entrar nas lives às 4h59 da manhã, acompanhar fulano, ciclano, não adianta. Não se trata disso. A força que nós vemos aqui é uma confiança inabalável em Deus e na sua fidelidade. Quando você vive o que você viver, mas nada é capaz de tirar você do eixo. Nada tira você do prumo. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir fogo, pode vir leão, pode vir o que for.
eu continuo na minha posição, olhando para o Senhor em quem eu confio. Isso é tirar força da fraqueza. E esses homens tiraram da sua fraqueza força. E essa força definitivamente não é a força humana, da mente, dos braços, de motivação, mas é a força de uma confiança inabalável no Senhor nosso Deus e na fidelidade do Senhor. Inabalável. Não importa a circunstância, não importa o que eu estou passando, eu creio e nada é capaz de abalar a minha convicção. Esse mesmo princípio que nós vemos aqui em Hebreus capítulo 11, nós vemos também em 2 Coríntios capítulo 12. E é em 2 Coríntios capítulo 12 que o apóstolo Paulo relata aquela experiência difícil que ele tinha, e ele pediu para o Senhor várias vezes tirar ela, libertar ele daquilo. Era um espinho na carne, era algo, ele chamou, era um mensageiro de Satanás, que era enviado para esbofeteá-lo, de tanto que incomodava aquilo. E ele pediu para o Senhor tirar aquilo, uma vez, duas vezes, e não, o Senhor não tirou. E quando o Senhor responde para ele, a resposta do Senhor é: Paulo, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. A minha graça é suficiente, o meu poder, a minha força, a minha glória, a minha majestade, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É ali, na nossa fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, se mostra em nós, se revela em nós, e é evidenciado para o mundo, a ponto de sermos considerados heróis da fé, não heróis humanos, não super-heróis, não pessoas, mas heróis do Senhor, heróis da fé, naquele que prometeu, naquele que é fiel, naquele em quem nós confiamos de uma maneira inabalável. É isso que nós vemos. E o apóstolo, ele resume dizendo: bom, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele está enxergando que é na nossa fragilidade, é na nossa pequenez, é na nossa humanidade, é quando nós enxergamos que nós não damos conta, nós não conseguimos, nós não somos capazes, eu não consigo administrar isso, eu não sei fazer isso, eu enxergo o meu lugar, e eu falo: Senhor, sê Senhor sobre a minha vida, reina sobre mim, guia os meus passos, conduz, Senhor, cada passo meu. Depender do Senhor, buscar força na nossa fraqueza. Quando eu disse que essa não era uma mensagem motivacional, é por isso que eu fiz menção sobre isso. Queridos, que tiram força da fraqueza são aqueles e aquelas que não olham as condições, nem as circunstâncias à sua volta. Esses tiram da fraqueza força. E essa força nada mais é do que a vida de Deus em nós, do que a esperança de Deus em nós, do que as promessas de Deus sendo gerada em nós. Nada mais é do que nós trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é saber e proferir e proclamar e repetir as promessas de Deus. Deus é um Deus de promessa e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E quando nós pronunciamos, quando nós verbalizamos, quando nós afirmamos a palavra de Deus, nós arrumamos e tiramos força da nossa fraqueza. E essa força não é nossa, mas é a vida de Deus em nós. Os que tiram força da fraqueza, eles são semelhantes à igreja de Filadélfia. Você lembra da igreja de Filadélfia? Uma das 7 da Ásia? Você lembra o que o Senhor falou para aquela igreja de Filadélfia? Não, né? O Senhor diz assim para ela: olha, eu conheço as suas obras. E eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Mas Ele diz mais: eu sei, Filadélfia, que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
O Senhor está dizendo que aquela igreja fraca, com pouca força, com poucos recursos, sem pessoas importantes na cidade de Filadélfia, talvez uma igreja pobre, uma igreja desprovida de recursos, uma igreja limitada como a nossa em questão de espaço, de abrangência, de alcance. O Senhor está dizendo para ela: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Para aquelas que tiram força da fraqueza, que fazem do Altíssimo a tua torre forte, teu escudo e proteção, Deus dá promessas que são paradoxais, são incompreensíveis. Há um paradoxo, porque justamente a igreja de Filadélfia, que era uma igreja de pouca força, que o Senhor disse: Filadélfia, eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar a porta que eu abri. Para uma igreja fraca, que qualquer autoridade, qualquer um poderia, de alguma maneira, mostrar o seu poder, o Senhor está dizendo: eu abri uma porta e ninguém pode fechar a porta que eu abri. É o que o Senhor diz para mim e para você. Às vezes você está disputando uma vaga, você está trabalhando num lugar, você está pleiteando, tem pessoas com mais influência, com mais estudo talvez, com mais conchavos, com mais política, mas quando o Senhor diz para você: filho, filha, descansa, eu abri uma porta para você, e ninguém vai fechar a porta que eu abri. E Ele está falando isso para uma igreja que não tem como abrir portas. Nós sabemos que o poder abre portas, que ter contatos abre portas. E o Senhor está dizendo para uma igreja que é fraca, como Ele mesmo disse: eu sei que você tem pouca força, mas eu abri uma porta diante de você, e ninguém pode fechar a porta que eu abri. Há um paradoxo. A igreja que tem pouca força, o Senhor promete para ela que o vencedor vai se tornar coluna no santuário de Deus. Coluna. Não há nada mais forte do que colunas. Uma casa é sustentada por colunas. E o Senhor está prometendo para a igreja de Filadélfia: eu vou fazer de você, que é fraco, colunas na casa do meu Pai, nas mansões celestiais. Esses são aqueles que tiram força da fraqueza, que conhecem o Senhor e faz do Senhor a tua esperança, o teu escudo. Nós tiramos força da fraqueza, querido, quando nós somos capazes de viver em concordância com o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 30, versículo 15, quando ele diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação ou o vosso livramento, e na tranquilidade e na confiança está a vossa força. O Senhor está dizendo exatamente isso. Quando você se converte, quando você sossega, quando você entrega a vida, eu entro com salvação, eu entro com livramento. Quando você descansa e confia, você é forte. A nossa força não está no quanto você trabalha, no quanto você se desgasta, no quanto você faz isso ou aquilo. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra e que nos sustenta todos os dias com mão forte, nos dando o ar que respiramos, saúde emocional, condições de levantar todos os dias para tocar a nossa vida, porque há um favor de Deus sobre nós. Há uma bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e isso é de fato tirar força da fraqueza, nos convertermos, sossegarmos o nosso coração, termos tranquilidade e confiança. Isso é a nossa força, diz o Senhor nosso Deus. E eu já quero concluir, peço para o Gui vir à frente, por favor. Talvez, eu não sei, esse auditório que está aqui, estava outro agora há pouco, eu não sei, querido, o que você está vivendo, eu não sei as circunstâncias que você está passando. Muitos nós conhecemos, muitos a gente não tem a mínima noção do que
está vivendo, mas talvez o que você está enxergando do tema que está posto é apenas a força da sua fraqueza. Teus olhos estão direcionando você para a fraqueza. Talvez você esteja enxergando só isso, a força da sua fraqueza. Como a sua fraqueza é forte. Como ela tem te detido, te dominado, te paralisado, te feito deixar de avançar. Eu não sei o que você está vivendo, as circunstâncias, mas se você de fato tem visto apenas a força da tua fraqueza, é porque em algum momento você deixou de confiar na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, naquele que tem para mim, para você, pensamentos de paz e não de mal, naquele que tem para mim, para você, uma vida abundante. Isso não quer dizer que nós não vamos passar necessidade. Eu fiz questão de ler para você o que os heróis da fé viveram. Alguns escaparam ao fio da espada, outros morreram ao fio da espada. Alguns viveram o milagre de ver a boca do leão fechada, outros, como Isaías, foi cerrado ao meio. Ah, mas Isaías não fez a vontade do Senhor por isso. Não, querido. Isaías, querido. Isaías, um dos maiores profetas. A gente não tem que ter uma relação com Deus de se eu fizer tudo isso, tudo vai dar certo para mim, eu não vou ter infortúnio, não vou ter problema nunca, nada. Doença não vai ter na minha casa nenhuma vez, eu não vou ter nenhum tipo de problema, tudo vai... Não, quem disse isso para você? Que evangelho mentiroso foi esse que te pregaram, que você comprou? Não, isso não existe. Eu não sei o que você está passando, talvez sejam coisas pequenas, mas que está te paralisando. O profeta Jeremias, ele se viu num dado momento numa situação parecida com essa, cansado, desanimado, com medo. Seus próprios parentes estavam planejando matá-lo para calar a sua voz profética. Ele era um incômodo, era um barulho para eles. Seus parentes, pessoal, a sua família. E depois de falar com o Senhor, abrir o coração, parecendo Asaf, no Salmo 73, que nós aprendemos esses dias, Jeremias abre o coração e fala para o Senhor. Ele está desanimado. As circunstâncias estão fazendo ele, de alguma maneira, tirar os olhos do Senhor, do propósito do Senhor. E aí o Senhor diz para ele assim, Jeremias 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? É o Senhor falando para mim e para você hoje. Você acha mesmo que o que você está vivendo, essa circunstância, ela é tão grande assim para te fazer parar? Se você está cansado, fadigado de correr com homens a pé, como que você vai passar por outras coisas maiores, mais ágeis, mais velozes, como correr com os que vão a cavalo? Às vezes a gente começa alguma coisa e já para, não avança. Entra no trabalho, começa uma perseguiçãozinha, uma resistência, a gente já, eu não aguento, eu não estou aguentando. Coloca os teus olhos no Senhor. Fala, Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor me colocou aqui, o Senhor vai me dar graça. Mantenha os teus olhos no Senhor. Fala como salmista, pega a tua cabeça, levanta assim, elevo os meus olhos para os montes.
e diga para você mesmo: de onde me virá o socorro? E responda para você mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permita que qualquer coisa te desanime, te pare. Era o começo do ministério de Jeremias. Tinha muita coisa para Deus fazer na vida dele. Tinha muita palavra para ser anunciada. E aí o Senhor está falando: Jeremias, se te fadigas com os que vão a pé, como que você vai correr com os que vão a cavalo? Eu nem comecei a fazer o que eu vou fazer através de você. E você já está cansado, Jeremias. Já está desanimado. Sabe, se assim como Jeremias, você está sentindo o cansaço, eu não vou conseguir avançar, eu vou parar, eu vou retroceder, eu preciso te lembrar o que a palavra de Deus diz. O Senhor, o nosso Deus, que está neste lugar, é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você hoje esteja assim: eu estou cansado. Eu estou cansado, eu cansei desse casamento, de lutar, eu cansei disso. Eu estou cansado, eu cansei. Talvez hoje você está dizendo: eu não quero mais continuar. Eu não quero mais. E eu estou te lembrando que você está diante do Senhor, aquele que dá força ao cansado, aquele que multiplica as forças dos que não têm mais nenhum vigor. Porque se nós estamos falando de tirar força da fraqueza, nosso lugar é aqui. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu vim do pó, eu sei das minhas limitações, eu sei que eu não consigo por mim mesmo. Mas quando eu tiro força da fraqueza, é quando eu vou buscar no Senhor, no Deus da minha vida, força para continuar a jornada, para continuar olhando para o autor e para o consumador da minha fé, para que nada me pare. Só Ele pode me parar, só Ele pode dizer: Márcio, acabou. Zé, agora acabou, Zé, chega. Como Ele disse para Moisés, como Ele disse para Josué, como Ele disse para tantos e tantos homens de Deus: agora acabou. Ele, e não eu, abortar os planos de Deus na minha vida. Quantos de nós já abortamos tanta coisa por cansarmos de correr com os que vão a pé e nunca chegamos a correr com os que vão a cavalo porque desistimos lá atrás. As circunstâncias da vida, querido, normalmente elas só são capazes de evidenciar uma coisa: a nossa fraqueza. As circunstâncias, os momentos, eles mostram e evidenciam para nós nossa fragilidade, nossa fraqueza, nossa pequenez. Mas eu quero te lembrar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, como diz a palavra de Deus em Isaías. E essa é a palavra de Deus para mim e para você, que hoje talvez está dizendo: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não consigo mais. O Senhor está dizendo para mim e para você: como não? Você está correndo com quem está correndo a pé. Tem muita coisa ainda para mim fazer, muita coisa que vai acontecer ainda, e eu vou te fortalecer. Você já imaginou se José tivesse desistido quando foi vendido pelos seus irmãos e tivesse: para mim chega, a vida acabou, olha aqui que eu fiz, eu sou temente a Deus, olha meu fim? Ele estaria na lista dos heróis da fé? Você já imaginou se Daniel tivesse desistido quando foi vendido como escravo, levado e ter que servir no palácio?
e se propôs ali não se contaminar com os manjares do rei. E Deus o colocou a uma das mais altas posições, e em todo o tempo da vida dele, ele andou de acordo com a vontade de Deus. Você acha que ele estaria na lista dos heróis da fé se ele tivesse desistido quando o caos sobreveio sobre Jerusalém? Não estaria. Mas nada, circunstância alguma, fez com que estes homens e mulheres tirassem os olhos do Deus da promessa e das promessas de Deus. Nada fez eles tirarem os olhos e a confiança em Deus. Isso fez eles se tornarem heróis da fé. Não foram suas conquistas, não foram seus feitos, não foi o superpoder que eles tiveram, porque nenhum deles teve nenhum poder. Toda força, todo poder, toda honra, toda glória, todo louvor vem da força que se manifesta em nossa fraqueza. Louvado é o nome de Jesus. E eu termino com um versículo do apóstolo Paulo, quando, encerrando a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai introduzir ali no final da carta a armadura de Deus. Aquilo que todos nós precisamos, estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firme no dia mau, no dia da adversidade, que ele existe para todo mundo. Uma hora ele chega e bate, ou então entra com o pé na porta, nem dá licença, ele invade. E Paulo está falando, vai começar a introduzir o ensino sobre a armadura de Deus. E ali ele faz uma declaração e ele afirma assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É ali que nós encontramos força. A força que se manifesta na nossa fraqueza, ela vem justamente quando nós recorremos ao Senhor, quando nós buscamos no Senhor, quando nós que somos frágeis e fracos e mortais e falíveis e pecadores, nós olhamos para o Senhor e nele depositamos toda a nossa confiança. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Que a palavra de Deus encontre eco nos corações aqui presentes. Que você verdadeiramente encontre força e retire força da tua fraqueza. E essa força é a força que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pedir para você se colocar de pé. Eu quero orar com você neste momento. Glória ao teu nome, Jesus. Pai querido e amado, a tua palavra foi anunciada, ela foi transmitida, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, sobre essa igreja, sobre cada um que está ouvindo agora essa mensagem, a verdade da palavra de Deus sendo gerada dentro de cada um de nós, como homens e mulheres pequenos, frágeis, pecadores, como eu, como os meus irmãos, tiraram força da fraqueza. Assim nós também, Senhor, podemos encontrar força do Senhor em nossas fraquezas, porque é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. É na nossa pequenez, é na nossa insignificância, é quando nós enxergamos que nós não damos conta, que nós não sabemos, que nós não fazemos, que nós precisamos do Senhor operando em nossa fraqueza. Pai, eu declaro sobre os aqui presentes essa palavra gerando vida, levantando o caído, trazendo ânimo para aquele que está entregando os pontos, dizendo: eu não vou mais esperar, eu não aguento mais. Pai, o Senhor está dizendo para nós hoje, porque você está cansado, filho. Você está cansado de correr com os que vão a pé. Como que você vai correr com os que vão a cavalo? Deus tem para nós muitas outras coisas para vivermos, e é necessário que nós busquemos força no Senhor, em nossa fraqueza, em nossa pequenez, em nossas dificuldades, ó Deus.
E eu oro pedindo ao Teu Espírito, ministre em cada coração, levanta abatidos, caídos, desanimados, restaura, Senhor, as nossas forças em nome de Jesus. Alcançado da força, multiplica as forças para o que não tem mais vigor. Senhor, lembra as nossas vidas, ó Deus, da verdade da Tua palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como águia, correrão e não se cansarão, andarão e jamais se cansarão, como diz a Tua palavra. Nós queremos viver a Tua palavra. Nós queremos viver a verdade da Tua palavra. Nós nos apropriamos da Tua palavra. Nós não confiamos na força do nosso braço. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos em Ti. E é no Senhor que nós nos sustentamos hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, queridos, em nome de Jesus.